boa noite a todos, começando aqui o Papo da Cup, a nossa conversa semanal sobre a Paulista Cup de clubes, que já está pegando fogo. Lembrando aí que esse programa ele é oferecido pela Bet Nacional, é o patrocinador oficial da Paulista Cup, né? Agora a Paulista Cup crescendo, trazendo novos parceiros, trazendo novas aquisições aí para o campeonato desde 2016. A gente vai publicar esse vídeo no canal da Paulista Cup e conforme for crescendo, aí, conforme a gente for se adaptando, a gente exporta para outros canais de comunicação. A ideia é a gente fazer isso segundas-feiras, né? A gente fazer esse programa segundas-feiras. E o objetivo é debater a rodada, falar o que aconteceu de mais relevante, apresentar aí os destaques da competição. E para tocar comigo, ninguém melhor do que um dos organizadores, aí, diretor, idealizador da competição da Paulista Cup, o Marcelo Bertazzo. Boa noite, Marcelo. Fala, galerinha da base. Boa noite, Vitão. Eu sou o Marcelo Bertazzo, um dos idealizadores da Paulista Cup e hoje atual diretor de competições. Estou muito feliz, muito empolgado, Vitão, para a gente fazer esse nosso encontro aí semanal para falar sobre a tabela, os resultados, perspectivas de sequências das competições aí. Então vamos começar o nosso primeiro programa aí com o pé direito aí. É isso, muito bom. É uma semana muito importante para a gente, né? E para comemorar nosso primeiro programa, o programa piloto, o programa que a gente está fazendo aí com o maior carinho para todos os atletas. Eu vou para campo, eu vou para jogo, tiro foto, faço aquela parte de mídia social, que é o que eu estou fazendo aqui na Paulista Cup, né? Todos os atletas aí falam, pô, quando é que vai ter o programa? Quando é que a gente vai falar do que aconteceu? A gente é bastante cobrado por isso. E tá aí, então esse é um presente para vocês. A gente espera fazer isso ainda durante muito tempo. E para comemorar essa data especial, eu tô com a camisa aqui, ó, do Paulistano de São Roque, o campeão do pré-paulistão do ano passado, da categoria sub-20, né? Uma equipe aí que marcou com gol no último segundo, vitória nos pênaltis, foi uma competição maravilhosa do ano de 2022. E aí, para celebrar essa data especial, tô aqui com a camisa do Paulistano. E além disso, a gente tem uma informação muito importante, uma situação muito importante que está acontecendo, que é o início do pré-paulistão sub-11 e sub-13, que foram aí os carros-chefe da Paulista Cup durante muito tempo. E a gente está começando aí com tudo, o campeonato começando, pegando fogo. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o formato da competição, como é que é para os clubes participar, o que precisa para um clube participar da Paulista Cup, né? A Sub-11 e a Sub-13, que ela é tão falada, tão comentada aí no meio da base do futebol brasileiro. Fala, Vitão. Então, só para explicar um pouquinho, que a Paulista Cup existe dois formatos, né? A de clubes e a de base. Para a Paulista Cup de clubes, a nossa exigência é que o clube seja afiliado à Federação Paulista. Pode ser atuante ou não, mas que ele seja afiliado à Federação Paulista ou que ele esteja em processo de filiação, desde que ele consiga comprovar por meio de documentos, enfim, esse processo é junto à federação, né? Nesse pré-paulistão sub-11 e sub-13, hoje nós temos 21 equipes confirmadas, divididas em 3 grupos. 2 grupos na capital, o Grande São Paulo, e um grupo do interior, né? Então, os grupos eles jogam entre si e classificando para as oitavas de final os 16 melhores qualificados. É jogo só de ida, né? O jogo de ida e volta. Só de ida. É uma rodada só direto na primeira fase. E aí na segunda fase a gente tem os confrontos mata-mata, né? Isso. Eu gosto muito da Paulista Cup, a gente já acompanha aí desde 2016, que muitas equipes que não disputam o profissional, equipes tradicionais, equipes aí que não vêm se exibindo no futebol profissional, elas participam constantemente da Paulista Cup, que é o caso do líder do grupo A do Sub-11, que é o Palestra de São Bernardo do Campo. O Palestra ganhou seu primeiro jogo contra o Guarulhos. É um time tradicional lá de São Bernardo do Campo, é um time que tem ali a sua base, a sua história regional e faz parte da Paulista Cup. Inclusive, já jogou hoje de novo. Eles abriram a segunda rodada, né? Abriram com um empate com o São Caetano, até por isso vislumbram na liderança do Grupo A. O que você tem falado do Palestra? Como é que o Palestra surgiu aí na Paulista Cup? É um time novo que vem chegando, né? Vitão, se tivéssemos combinado não daria certo. Aqui no meu caderninho de anotação, um dos itens importantes e de destaque que eu trago para a Sub-11 e Sub-13 é a volta do Palestra de São Bernardo, voltando a disputar competições
de nível estadual, né? O Palestra, como você falou, aí na região do ABC, aí ele é super conhecido e graças a Deus, através do Diego aí, que faz um trabalho muito forte aí com o F5 Academy, que é um projeto aí no ABC, então tá resgatando novamente o Palestra aí para disputar as competições aí, e quem dera no futuro voltar a jogar um campeonato paulista, das categorias de base, enfim. É isso, a Paulista Cup ela sempre foi muito conhecida por trazer projetos sérios. Eu sei o trabalho que você, o Jorge, fazem ali nos bastidores para poder averiguar, poder constatar ali a seriedade dos projetos. Afinal, trabalhar com futebol, principalmente futebol de base, a gente vê tanta coisa errada, a gente vê tanto pilantra enganando o moleque aí, e a gente sabe que na Paulista Cup a gente confia muito nos participantes, e as equipes passam por um crivo, passam ali nos congressos técnicos, a gente conversa pessoalmente. Então a gente tem a oportunidade de conhecer muita gente legal e muita gente bacana aí no meio do futebol de base, principalmente nessa categoria, né? Sub-11 e Sub-13, é tão complicado, a gente vê ali os meninos às vezes fazem sacrifícios tão jovens para poder estar jogando bola, disputando uma competição de alto nível como é a Paulista Cup. Vamos passar aqui pelos resultados do Grupo A então, da primeira fase do Sub-11. Como a gente já disse, na sexta-feira, no dia 17, lá em Santo André, o Palestra ganhou do AD Guarulhos tradicional também, que vem participando da Paulista Cup desde o início. O Jabaquara fez um jogo emocionante contra o Mauá FC, lá no Estádio Municipal de São Vicente, também na sexta-feira. E esse jogo a gente teve a oportunidade de acompanhar ali alguns lances, algumas imagens que surgiram, e a gente viu bastante menino talentoso, bastante jogada de efeito. Foi um jogo bem bacana de se assistir. No Baetão, o Esporte Clube São Bernardo ganhou do São Caetano por 2-0, e já no sábado, no dia 18, no campo do Independência, o Taubaté ganhou do Mauaense, isso pelo Grupo A do Sub-11. Vitão, o Mauaense foi até Taubaté e venceu 1-0 para o Mauaense. O Mauaense ganhou de 1-0, estou aqui com a minha colinha está furada. O Mauaense ganhou do Taubaté de 1-0 no sábado, lá no campo do Independência, em Taubaté. Taubaté também, que é outra novidade aí da Paulista Cup. Fala um pouco mais sobre o Taubaté, que está chegando aí para compor os grupos do 11 e do 13. O Taubaté aqui, a gente está em namoro com o Taubaté, já faz pelo menos um ano e meio, que eles estão querendo participar com a gente, e aí nunca deu certo, mas graças a Deus agora eles entraram aí no pré-paulistão Sub-11 e Sub-13 e também já confirmaram a participação no 12 e 14, nossas categorias de pares, né, que começa também agora em abril. Então o Taubaté também já vem com força total aí no 12 e 14. Muito bem. Falando agora do Grupo B, o Grupo B que ainda não teve a segunda rodada iniciada. A primeira rodada começou lá na quarta-feira, na semana passada, no dia 16, com a vitória do Eros, em cima do GEL, né, do Grêmio Esportivo Osasco. O Referência ganhou de 3-0 do Sumaré, né? O José Bonifácio, eu preciso que você fale um pouco mais sobre o José Bonifácio aí, que também é um trabalho que eu ainda não conheço, não tive oportunidade, não fui apresentado ali para o pessoal do José Bonifácio, mas fez um jogo empolgante aí em 2-2 com o Xarjá. O pessoal do Xarjá eu conheço, mandar um abraço aí pro Marcelo, presidente do Xarjá. Para quem não sabe, eu tô com a camisa do Paulistano de São Roque, porque eu sou de São Roque, né? Eu sou são roquense, e o Alumínio, a cidade do Xarjá aqui do lado, eu tive a oportunidade de acompanhar eles. E o SCA, que vem fazendo um trabalho fenomenal na base, assim, uma das referências hoje em dia. Não é o referência, é o SCA. O SCA, que é uma das referências, capitaneado aí pelo Edmilson, pentacampeão, ganhou de 2-0 do Cáceres de Taboão da Serra. Fala um pouquinho mais sobre o José Bonifácio, que eu preciso entender aí essa história. Então, o José Bonifácio aí é um projeto que vem fortalecendo, né? Também assim como o Palestra de São Bernardo, que é pelo Diego do F5 Academy. O José Bonifácio vem com o Guilherme, né, e com o Leonardo, que eles fazem parte aí de uma empresa chamada MR2 Sport, que eles trabalham com formação, trabalham com captação de atletas, enfim. E eles trouxeram aí esse trabalho para ficar mais próximo de São Paulo. Eles vão disputar o Paulista Sub-20, né? Paulista Sub-20 já está em José Bonifácio, porque é muito longe, né? Então eles optaram aí para fazer as categorias menores aí, para tentar fomentar aqui e fortalecer
em São Paulo e Grande São Paulo. Esse é um assunto muito importante que você levantou, principalmente para garotos de 11, 13 anos que ainda não podem ser alojados, são meninos que estão iniciando aí na sua carreira futebolística. A gente sabe que cada vez mais cedo os grandes destaques ali, os grandes talentos já são revelados. E é muito importante a gente ter ali esses meninos treinando perto de casa e tendo acesso ali. Como a região metropolitana de São Paulo ela tem uma densidade populacional muito grande, é importante a gente ter o maior número de projetos aqui na região justamente para atender essa demanda desses meninos aí terem a oportunidade de mostrar o seu futebol, mostrar o seu talento, enfim. Eu gosto muito dessas iniciativas, eu gosto muito desses projetos que trazem aqui para São Paulo trabalhos sérios e trabalhos competentes envolvendo futebol, principalmente nas categorias mais jovens, como é o caso do 11 e do 13. Vamos passar agora para o grupo C. O grupo C que também tem o Sumaré que joga com o time A no grupo C e o time B no grupo B. Explica melhor aí, por que o time A não está no grupo A, está no grupo C? Porque o time A é o time A. O time A é da região de Sumaré, né? Através do seu presidente do Jaime aí, que faz um trabalho aí de retorno aí do Sumaré, tentando novamente fazer com que o Sumaré esteja no cenário aí para disputar Campeonato Paulista, né? Então, através do presidente do Jaime, existem dois tipos de parceria. Um que é para fomentar a região do interior, que é através do Canhete, cara que faz um trabalho sensacional aí nas categorias menores, né? E o outro, ele trouxe aqui para São Paulo também, muito para a ideia que nós falamos do José Bonifácio também, para dar uma fomentada aqui, trazer o nome do Sumaré, do Sumaré para cá, né? Então, o time A deles já chegou batendo por 3-0 o União Barbarense. Barbarense que também já vem com o projeto do ano passado, eu lembro de acompanhar os jogos da Barbarense. Então, 3-0 aí na estreia, um resultado de respeito. E o São Bento, aqui da região de São Roque, Sorocaba, São Bento de Sorocaba, né? Ganhou de 1-0 do Nova Odessa. O Nova Odessa que eu lembro de 2016 participar de competições já da federação, inclusive do torneio paulista sub-15, sub-17. Um trabalho bem bacana lá do pessoal do Nova Odessa, acabou perdendo aí pro São Bento por 1-0. Esse foi a primeira rodada do Sub-11. Alguma coisa a acrescentar aí dessa primeira rodada do Sub-11, Marcelo? Não, Vitão, eu só tô tentando puxar pela memória aqui quem foi o último campeão aí do pré-paulistão aí Sub-11, e foi o Sumaré. Foi o Sumaré, fez um trabalho fantástico lá com Canhete e tudo. Eles foram o último campeão aí do Sub-11, tá? Só para deixar esse registrado aí pelo belo trabalho que eles fazem na região de Sumaré. É isso. Então batemos aí os 3 grupos do Sub-11, grupo A, grupo B, grupo C, falando um pouquinho aí dos times que estão chegando, os times que já são tradicionais na competição. Vamos falar do Sub-13, o Sub-13 que jogam praticamente os mesmos times, né? O pessoal do Sub-11 também joga no Sub-13, em todos os casos. Tem algum time que não joga? Acho que não, né? Todos os times que jogam no Sub-11 jogam também no Sub-13. São todos jogos casados, né? É obrigatório no pré-paulistão você entrar com as duas categorias. Isso. Lembrando que o pré-paulistão tem esse nome porque é um torneio que antecede o principal torneio da categoria, que é o Campeonato Paulista da Federação Paulista de Futebol. Então, é um torneio preparatório, é um torneio que visa ali condicionar os atletas para chegar nessa competição de alto rendimento aí na ponta dos cascos, como dizia o antigo, certo? É isso aí, Vitão. Bom, vamos falar agora do Sub-13. O Sub-13, o Palestra que a gente falou agora há pouco de São Bernardo, não está tão bem, né? Ele começou com um empate com o próprio São Bernardo, no mesmo jogo como a gente disse, o jogo casado, e hoje, na parte da tarde ali, ele acabou perdendo por 3-0 para o São Caetano. São Caetano que lidera o grupo A, ele começou o campeonato empatando com o São Bernardo, o Palestra empatou com o Guarulhos, o São Caetano empatou com o São Bernardo. O Jabaquara ganhou de 5-0 do Mauá FC, também um jogo que a gente teve a oportunidade de acompanhar algumas imagens ali. E o Mauaense ganhou de 1-0 do Taubaté, lá em Taubaté, um resultado importante para o Mauaense, começando com o pé direito na competição no grupo A do Sub-13. Dando prosseguimento aqui, tem alguma coisa a comentar do Sub-13? Acho que você não chegou aí em nenhum jogo do Sub-13 ainda não, né?
Não, do Sub-13 não tive oportunidade aí, mas essa semana já Lembrando que a provavelmente. gente, como são muitos jogos, a gente estava fazendo umas contas aqui, são mais de 90 jogos por semana. Então, alguns jogos a gente só vai dar uma passada. Quando eu estiver presente, eu vou trazer imagens, a gente vai trazer ali uma resenha um pouco diferenciada. A gente não tem como estar em todos os jogos ao mesmo tempo, mas aqueles que a gente tiver, a gente vai trazer mais informações. E aos poucos, conforme a competição for desenrolando, todas as semanas que a gente que a gente tiver aqui, a gente vai sabendo quem são os destaques, quem são aqueles meninos que estão numa situação diferenciada dentro da competição. Então, só para falar um pouquinho sobre o trabalho de base das categorias de Sub-10 ao Sub-14 do Jabaquara, comandado aí pelo Maciel. É um clube tradicional aí do futebol paulista, né, do litoral. Espanha. Estado de Espanha. Então eles sempre disputam nossas competições aí nessas categorias menores também, já confirmaram participação no Sub-12, Sub-14. Então eles têm um trabalho muito sério aí, com nível técnico e competitivo, sempre chegando aí nas cabeças aí de todos os nossos torneios. Eu não falei no Sub-11, eu acabei esquecendo, eu tinha anotado aqui para falar, acabei não falando. Os 3 artilheiros da competição, né, ao final dessa primeira rodada, é o Fernando Rubim, do Eco Suzano, o Cauã de Souza Martins, que marcou um golaço que ele marcou ali no jogo do Referência, tem 2 gols também, e o Murilo Cabral, que também tem 2 gols, são os artilheiros do Sub-11. Eu tinha comentado ali dos resultados, acabei deixando passar a artilharia, mas está aí o registro. Essa primeira rodada termina com esses atletas como os artilheiros. Partindo agora para o grupo B do Sub-13, do Pré-Paulistão Sub-13, a gente já teve a primeira rodada também, que se iniciou na quinta-feira passada. O GEL perdeu para o Ecos Suzano por 3-0. O Referência saiu com uma vitória cachapante, como diria o outro, por 7-1 do Sumaré, que é o Sumaré que não é o A, porque não está escrito Sumaré B, está escrito Sumaré e Sumaré A. Então o Sumaré que perdeu por 7-1 aí pro Referência. O Cats de Taboão da Serra perdeu de 7-2 pro SCA Brasil, bastante gols aí nessa primeira rodada do Sub-13, meninos ainda se adaptando, gerando entrosamento, primeiro jogo, aquele friozinho na barriga, ainda mais nessa idade, 13 anos, entra em campo, já dá aquele nervosismo. Então, primeiro jogo da temporada, né? Então... Não deve ser fácil, eu imagino como fica a cabeça desses meninos ali, mas enfim, acabou que 7-2 pro SCA em cima do Taboão da Serra, e num jogo equilibrado, o José Bonifácio empatou com o Xarjá em casa, por 1-1, importante resultado ali, e com esse resultado, depois de 7-1 na primeira rodada, o Referência lidera o grupo B do Sub-13 pré-paulistão. Então, falar um pouquinho aqui também do trabalho, né, que o Referência aí tem realizado, em nome do Valtinho, né, o seu coordenador. Comanda seus jogos em Taboão da Serra, certo? Em Embu das Artes. Taboão da Serra é o Cats, Embu das Artes é do lado. Isso. Embu das Artes. O Referência aí que faz um trabalho super... De referência, um trabalho super organizado aí, que tem uma mentalidade muito europeia aí, né? O Valtinho foi ex-atleta profissional, trabalhou e jogou, se não me engano, na Espanha, então ele traz uma ideia aí de futebol moderno que tem feito bons trabalhos aqui nas bases, né? E também deixar só um destaque especial também aí, né, para outra goleada aí do pessoal do SCA, né? Que o SCA aí também, nessas categorias menores, ela é dirigida aí através do Marcelo Castilho, né? Um rapaz aí que tem uma escola de futebol chamada Revolution, que tem um trabalho muito sério também, muito forte, muito competente, né? Junto aí com as categorias de base aí do SCA, junto com o Edmilson, com o Felipe, enfim, tá? Só deixar esse registro aí também que... O SCA fica em Santana de Parnaíba, cidade ali da região metropolitana de São Paulo, perto de Barueri, e o Cats de Taboão da Serra, que não é Embu das Artes, porque em Embu fica o Referência. Isso aí. Como a gente vinha dizendo, é legal a gente ter esses clubes espalhados ali na região metropolitana. E ali aquele menino que mora na região de Taboão da Serra, tem o time ali da cidade dele, é bom procurem essas pessoas, procurem os times para fazer teste, para apresentar o seu futebol. É bacana a gente ter essa oportunidade de treinar perto de casa. Parte logística, acho que
uma coisa que me incomodava muito, eu também joguei bola quando eu era mais jovem, e era muito ruim você ter que viajar, às vezes 2, 3 horas, chegar cansado no treino, seu rendimento cai. Então é bem legal a gente ter os centros de treinamento próximo do atleta. Então eu gosto muito dessa ideia de pontos estratégicos para desempenhar o futebol de alto rendimento. Vamos para o grupo C, o grupo do interior, o grupo do pessoal mais afastado da capital. O Barbarense ganhou de 2-0 do Sumaré A, que aí é o Sumaré que fica na cidade de Sumaré, e o São Bento ganhou de 1-0 do Nova Odessa. Esses foram os placares do grupo do Pré-Paulistão Sub-13. Depois de um 7-1, nada mais justo do que o artilheiro da competição, os 2 artilheiros da competição, serem aí do referência. O Bernardo Yasbeck com 2 gols e o Juan dos Santos também com 2 gols. Mas o pessoal do Jabaquara não ficou para trás não, ganhou o primeiro jogo de 5-0 também, 5-0, bastante gol. E o Rodrigo de Oliveira marcou seus 2 golzinhos, está disputando ali pela artilharia. Essa briga para a artilharia do Sub-13 vai ser interessante de acompanhar. Vai ter o Bernardo, o Rodrigo e o Juan, os 3 disputando a liderança da artilharia com 2 gols. Certo? Então acho que é isso. Batamos aqui o Sub-11 e o Sub-13, falamos bastante dos projetos, como é que começou essa primeira rodada. É importante, a gente está começando um novo campeonato, começando uma nova série, e um campeonato importantíssimo. Vamos falar agora do 15 e do 17. O 15 e o 17, que ao contrário do 11 e do 13 que está começando, já está acabando a primeira fase, certo? Já está na finaleira, já está na reta final. Eles já terminaram a primeira fase, já estão ali na fase de decisão do título. Lembrando que pré-paulistão, porque vai começar o Campeonato Paulista da Federação. O Campeonato Paulista da Federação começa dia 8 de abril. Então, o primeiro jogo, os jogos são aos sábados. Dia 8 de abril ali começa o Campeonato da Federação Paulista de Futebol. E a gente vai ter a decisão do pré-paulistão antes. Confere, Marcelo? A gente vai ter essa decisão antes? Aí é uma pergunta complicada, né? Porque nós no contrapé, hein? Aí é uma pergunta que eu sempre fico um pouco mais careca por causa disso. Mas vamos tentar. A ideia é essa, né? Assim, quando a gente começa o campeonato, nós temos uma previsão mais ou menos de quando vai começar o Campeonato Paulista, né? E aí o campeonato em andamento, a federação lançou o Campeonato Paulista para início dia 8 de abril. Ou seja, teoricamente nós estávamos pensando na segunda quinzena de abril ou a partir do dia 15. Então nós vamos ter que fazer alguns ajustes, né, para que a gente consiga terminar aí no prazo, né? Por exemplo, assim, nós temos no grupo A o Ibrachina. O Ibrachina tem 2 jogos a menos que o pessoal, então eles têm que correr para que a gente consiga terminar essa primeira fase nessa semana. E mesmo com 2 jogos a menos, ainda estão lá na liderança da competição com 9 pontos. Ibrachina vem Sub-15 ganharam tudo. Ano passado eles estão no Sub-15, né? Ano passado eles já vieram forte, esse ano bem forte de novo. Ibrachina que veio um trabalho seríssimo ali na região da Moca, uma parceria com o pessoal da China, por isso que esse nome é Ibrachina. Mas é isso, a gente está no final. E esse ano o Sub-15 e o Sub-17 teve uma adesão bem grande, né? A gente vê aí muitos times de renome, muitos times conceituados. A gente vê o Ituano, a Ponte Preta, o próprio SCA, que já vem com um trabalho sério, o São Caetano. Então a gente tem muito time já de renome disputando, 15 de Piracicaba. É muito bacana ver o Sub-15 aí com 5 grupos e todos os grupos muito disputados. Até a última rodada, time podendo ganhar, podendo virar o jogo. Essa é a bacana do futebol de base, né? Às vezes o jogo encaixa com um time, mas não encaixa com outro. Tem aquele menino que é diferenciado, que consegue fazer uma jogada e acaba virando o jogo. Então a gente tem todas essas situações que acontecem no Sub-15, principalmente, que tornam a Paulista Cup tão envolvente, né? Um campeonato que a gente vai para o jogo imaginando ver uma coisa e acaba vendo outra completamente diferente, até pelo sistema que os técnicos estão usando, pelo aprendizado dos meninos. A gente já vê um pouco mais de malandragem, né? Eu falo que a minha categoria preferida é o Sub-13, né? Que os meninos já têm um porte físico já um pouco maior do que o do Sub-11, mas também já não são tão cavalo que nem os do Sub-15. Os meninos do Sub-15, você vai hoje num jogo... É um futebol mais raiz, né? O Sub-13 é um jogo mais tático, mais técnico. O Sub-15 já começa a prevalecer um pouco da força, né? Então, falando um pouquinho aqui do 15 e 17, né? Ao total aqui nós temos 28 equipes, né? Então, divididas em 5 grupos, né? Dividido em 5 grupos, e nós temos os grupos do interior.
Então, acredito que a Paulista Cup ela tem atingido o objetivo aí, né, que é de realmente fomentar e oportunizar aí os times, comissão técnica, dirigentes, ao desenvolvimento, né, do futebol. Então, a gente percebe que no interior a gente tinha uma lacuna muito grande, tinha uma necessidade dos clubes, e aí, graças a Deus, a gente conseguiu chegar de uma forma estruturada aí, os clubes abraçaram a gente também. É o segundo ano consecutivo que a gente tem um grande número de participantes aí na região do interior. Então a gente fica feliz porque o objetivo está sendo atingido, né? Fazer com que a gente leve a competição de alto nível, competitivo, organizacional aí para o estado inteiro. Vamos falar agora do grupo A, porque eu tava dando uma olhada aqui na tabela, o bicho tá pegando no grupo A, hein, meu? O Ibrachina ainda tem 2 jogos por fazer, vai jogar contra o São Caetano. São Caetano que tem 4 pontos. Se ele ganhar do Ibrachina, ele pode chegar a 7. E aí brigar ali por uma vaga entre os 4 melhores, né? Porque classificam 3 de cada grupo, né? Mas classificam também o São Caetano bem provavelmente não consiga mais chegar. O Ibrachina joga depois contra o DS. O DS que nas 5 rodadas teve um empate. Isso. Um ponto. Então, assim, bem provavelmente, foi o que eu disse, sub-15 é difícil você fazer previsão, porque às vezes o jogo de um encaixa, o outro não encaixa, vira aquela bagunça. Mas tudo indica que o Ibrachina vai conseguir caminhar. O Taboão da Serra não tem mais jogo, tá com 5 pontos. O Eco Osasco também tem 8 pontos. Não classificado. Está classificado. E o São Bernardo. Então, basicamente, podemos dizer que o grupo A está definido. Ibrachina, São Bernardo e Osasco são os 3 classificados. Na sexta-feira, dia 17, o São Bernardo ganhou de 2-0 do Taboão da Serra, que era um jogo decisivo para o Taboão da Serra, acabou que não conseguiu ganhar. E o Osasco ficou no empate com o São Caetano. Então, finalizou ali na terceira posição com 8 pontos. Vamos partir para o grupo B. O grupo B que já está finalizado, né? Todas as rodadas já aconteceram, tem sempre um time que descansa, porque são 5 times na chave, um time sempre descansa, os outros 4 jogam, o campeonato já está definido no grupo A, primeira fase do Sub-15. O SCA terminou a primeira fase com 12 pontos, o Esfera vem forte, hein? Trabalho do Esfera bem bacana, bem legal, o Esfera está participando aí da Paulista Cup, a gente já vem ouvindo falar do projeto deles já há algum tempo, e é bem legal eles estarem na Paulista Cup, se classificando ainda na primeira competição oficial que eles disputam, já estão ali na fase de classificação para você ver ali a importância e a seriedade do trabalho, né? Fala um pouquinho mais do Esfera, Marcelo. Então, o Esfera é um novo clube, né, filiado à Federação Paulista. Para quem não sabe, eles estão sediados onde hoje é o CFA do Red Bull, lá em Jarinu, né? Depois que o Red Bull se mudar para Bragança, aquele CT, o Santa Filomena, que é de propriedade, um lugar sensacional, que é de propriedade de um dos sócios do Esfera, né? Então aquilo lá vai ficar inteiramente para o Esfera, para o desenvolvimento aí do futebol, né? E aí tem pessoas muito sérias, tem o Gabriel, tem o Alexandre, que é o supervisor, tem o Geraldo, que trabalhou muito tempo no São Bento, foi atleta profissional também, enfim, participou do ano passado com algumas categorias aí, também está lá fazendo uma parte de coordenação aí, de integração das categorias. É isso. O Esfera que selou sua classificação no sábado, ganhando de 4-1 do AD Guarulhos. Então, o jogo ali, o Guarulhos que não conseguiu nenhum ponto no Sub-15, então vai ter que fazer algumas mudanças ali para poder entrar no Campeonato Paulista um pouco mais forte. Mas tenho certeza que pegaram o máximo de informações e conseguiram evoluir aí nesse período. O Sky e o Esfera se classificaram ali sem problemas. Mas agora, vamos falar desse jogo de sexta-feira, do dia 17, às 14 horas, última sexta-feira, onde o José Bonifácio enfrentou o Referência. Os 2 times ali brigando. Já mata-mata começou antes de acabar a primeira fase. É isso. Mata-mata, o jogo de mata-mata. Tenho certeza que foi um jogo muito tenso, um jogo de muito pegado. Onde o José Bonifácio em casa conseguiu se sair melhor, ganhou de 2-0, selando assim a sua classificação.
Engraçado porque o José Bonifácio estava com 3 pontos antes de começar o jogo, né? E o Referência estava com 4, ou seja, o Referência podia empatar que ele classificava. E aí... E o José Bonifácio manda os jogos dessa categoria em Budas Artes, que é a casa, né, que é a cidade do Referência. Então, a gente pode falar que esse resultado foi surpreendente, né? Acredito que ninguém esperava. Como você falou, o Sub-15 também, às vezes você acredita que vai acontecer alguma coisa e na hora do jogo, totalmente diferente. Então, podemos falar que foi uma surpresa muito boa aí, né? E graças ao atacante, né? O Matheus Cavalcante, que fez 2 gols da partida aí. Exatamente, conseguiu era isso que eu ia falar. O Matheus Cavalcante saiu de campo com 2 gols decisivos. Acho que eu gosto muito de falar sobre isso. Não desmerecendo o Juan, que fez 2 gols lá no 7-1 do Referência, mas eu gosto muito quando o jogador, já desde pequeno, ele já faz gol decisivo, já desde 15 anos, fazendo o gol da classificação na casa do adversário contra um time que, teoricamente, tem ali já tem mais tradição, né? O Referência já participou no ano passado, já fez uma boa campanha no Campeonato Paulista. Todo mundo conhece o trabalho de referência do Referência. E um jogador como esse já chegar marcando 2 gols, então parabéns aí pro glorioso Matheus Cavalcante Araújo, que marcou os 2 gols num jogo decisivo e classificou a sua equipe aí para a segunda fase da Paulista Cup Sub-15, o pré-paulistão, o torneio pré-paulistão. Saindo da capital e arredores, né? Vamos para o interior. Lá no interior também já temos os grupos definidos. Não, ainda falta um jogo, certo? Ainda falta o jogo do Ituano. Falta um jogo atrasado contra o Atlético Desportivo Soccer, que acontece dia 25 no próximo sábado. Mas o Atlético já não tem chance de classificação e o Ituano já está classificado, então é um jogo para cumprir tabela ali. O Ituano já está classificado, tem 9 pontos, pode chegar a 12. Se chegar a 12, vai marcar com 3 vitórias. O Ituano que tem uma base fortíssima, todo mundo sabe ali o poder da base do Ituano, formador de vários jogadores de referência. O Martinelli jogou lá, enfim, se a gente for abrir uma lista aqui, a gente vai ficar 3 horas falando só dos jogadores que saíram lá de Itu, que de fato tem uma base bem legal, que mandam seus jogos lá no campo anexo do Novelli Júnior. No campo anexo do Novelli Júnior. Então, bem bacana aí o Ituano já selando a primeira posição do grupo C. O Comercial Tietê está em segundo lugar com 7 pontos, também já definida a posição. Ele que ficou de descanso na última rodada, certo? Na última rodada o Comercial já entrou classificado, sem ter maiores problemas. E o Jundiaí, esse daí você vai ter que falar um pouquinho mais, porque é um time novo, um time que eu pelo menos eu não conheço, Jundiaí Esporte Clube. Ganhou de 2-0 do Atlético Desportivo e deixou para trás o Amparo. O Amparo que sempre teve uma base legal, uma base aí que participa das competições, que tem times competitivos. O Amparo ficou na 4ª posição com 3 pontos, depois da derrota de 7-1 para o Ituano no último sábado. E também no sábado o Jundiaí ganhou de 2-0 do Atlético Soccer, classificando-se assim para a próxima fase da Paulista Cup Sub-15 pré-paulistão. Vitão, só para fazer uma retificação aqui na nossa entrada, quando nós falamos desse grupo, existe um jogo ainda que é Ituano e Atlético Desportivo Soccer, e o Atlético Desportivo Soccer ainda tem chance de pegar a 3ª colocação do Jundiaí. Caso o Atlético Desportivo Soccer vença, ele faz 4 pontos também, ele tem um saldo melhor que o Jundiaí. Sim, eu tinha visto 0 aqui, mas ele empatou com o Amparo, né? Ele empatou com o Amparo no dia 4 de março. De fato, tem a possibilidade. Então ele é um jogo super decisivo aí para o Atlético Desportivo poder carimbar sua classificação. Todos os elogios que eu fiz ao Jundiaí Esporte Clube, que ainda não está classificado, vai torcer loucamente pelo Ituano, para o Ituano poder passar o carro no Atlético Soccer e assim selar a classificação do Jundiaí Esporte Clube. Como eu disse no começo da minha fala, o Sub-15 é imprevisível. Então a gente não consegue nem imaginar o que vai acontecer nesse jogo. Só sabemos que vai ter muita emoção ainda para essa última rodada que vai definir o Grupo C. Saberemos depois de sábado apenas. Mas de fato, agora que eu bati o olho aqui na tabela, ele ainda tem um pontinho. Ele tinha um pontinho escondido ali que eu não tinha visto. Você deixou escondido na tabela. Partiu para o Grupo D, então.
O grupo D, que conta com a Ponte Preta em primeiro lugar, com 100% de aproveitamento. Ainda tem um jogo a ser feito com o Nova Odessa. O Nova Odessa que não tem nenhum ponto na competição. O Nova Odessa também precisa ter não tem nenhum ponto, mas ainda tem 2 jogos por fazer, né? Na verdade tem 3 jogos por fazer, né? Infelizmente nós tivemos muitos problemas de chuva aí, né, nessas 2 últimas semanas aí, o que acabou impossibilitando aí o Nova Odessa aí de realizar 2 partidas aí que estão sendo remarcadas aí para o pessoal de São Paulo aí sabe bem como foi essas chuvas, e quem joga futebol sabe como é o campo quando chove. Não são todos os campos ainda que tem um sistema de drenagem como o Allianz Parque, que tem ali o sistema de drenagem impecável, mas a gente sabe que as chuvas judiam muito dos gramados e às vezes não tem a menor condição de ter o jogo. Por conta disso, o grupo D está absolutamente indefinido, porque ainda tem o jogo da Ponte Preta contra o Porto para ser feito, ainda tem o jogo da Ponte Preta contra o Nova Odessa. Acho que a Ponte Preta não tem mais como não se classificar não, viu? Nova Odessa com 15 de Piracicaba, acho e que a o Ponte Barbarense contra o Nova Odessa. A Ponte Preta deve se classificar nesse grupo, nem que seja na 3ª posição. Mas, enfim, ela não jogou nesse final de semana, vai jogar agora no sábado, dia 25, contra o Porto. Joga dia 22 também, Vitão. Joga dia 22 na quarta-feira contra o Nova Odessa e depois joga no dia 25 contra o Porto. Na sexta-feira a gente teve a vitória do 15 de Piracicaba contra o União Barbarense. Os 2 ali que estão brigando pela 3ª vaga do grupo D. Vou falar do grupo E agora. O grupo E que ainda tem alguns jogos a serem feitos. A gente está na 5ª rodada. A primeira rodada foi tudo, a segunda foi tudo, a terceira foi tudo, a quarta foi tudo. A gente tem jogo na segunda-feira, mais conhecido como hoje. Eu ainda não tenho como agora, né? Está sendo o jogo do Sertãozinho contra o L Sport. E na quinta-feira, dia 23, o time do Santo Ângelo vai jogar contra o Sumaré, que lidera o grupo E com 9 pontos. E agora, para não falar besteira, o grupo E tá embaçado, hein, Marcelo? O grupo E aqui, o bicho tá pegando, velho. O jogo hoje que tá rolando nesse momento, Elo Sport Sertãozinho, absolutamente decisivo. É o que já é o primeiro mata antes do mata-mata. Absolutamente decisivo. A gente tem aí o jogo do Sertãozinho contra o Elo Sport rolando. Em breve teremos informações. Siga a gente lá nas redes sociais, que a gente vai colocar os resultados em breve. Porque esse jogo aqui vai dar o que falar, vai mexer no grupo E. Na casa do Sertãozinho, Sertãozinho precisando da vitória, o Elo Sport com um bom trabalho. Esse jogo aqui vai pegar. O Sumaré ainda tem um jogo contra o Santo Ângelo, mas o Santo Ângelo tem 2 pontos, não consegue chegar a 9, não vai conseguir se classificar. O GEL, o Grêmio Esportivo Osasco, ganhou de 5-1 no sábado do Barcelona. O Barcelona terminou a competição com apenas 1 ponto. O Sumaré lidera o grupo E, mas pode perder essa liderança caso o L Sport pelo menos empate com o Sertãozinho, ou pelo menos empate porque o jogo está acontecendo. Muito pegado esse grupo aí. O grupo E tá esse grupo ficou muito equilibrado. Esse é um dos grupos mais equilibrados aí do torneio. E o Santo Ângelo? Qual a história do Santo Ângelo? Que é a primeira vez que eu vejo esse nomezinho bonito aqui na competição. Cara, na verdade, assim, a história do Santo Ângelo é o seguinte: existe um projeto aqui também que é o Inter do Ipiranga, que eles participam das competições com a gente aí em alguns momentos, né, já participaram tudo, e eles fizeram uma parceria com o Santo Ângelo do Rio Grande do Sul para eles jogarem o Gaúcho da Série B nesse primeiro semestre. Aqui a gente está falando do Sub-15, né? O Sub-15 já tem todo um preparo diferente, já são atletas um pouco mais já é adolescente, né? Vamos falar a verdade. Já dá para fazer um trabalho um pouco mais objetivado, né? E aí eles estão fazendo o pré-paulistão, mas seria o pré-gauchão, né? Então eles estão trabalhando aqui, em abril agora eles vão para o Rio Grande do Sul, que aí lá eles participam do gaúcho da segunda divisão, né? Então, essa oportunidade aí também é um clube parceiro aí da gente que sempre disputa nossas competições. Depois dessa parceria aí, fizemos um convite lá para o Jairo, lá,
O Inter do Ipiranga que Trouxemos jogou a Paulistinha do ano passado, eu lembro e que jogou a jogou a Paulistinha. Paulistinha, fizeram uma boa É isso, campanha. é isso aí. Eu tô vendo aqui, tá com tempo, Marcelo? Opa, Ninguém quer ser artilheiro do Sub-15 pré-paulistão. A gente não tem um candidato a artilheiro, porque a gente tem exatamente 10 jogadores com 3 gols na competição. A gente tá falando agora do Sub-13, que começou ontem. O campeonato começou na quinta-feira passada. Teve uma rodada, já tem jogador com 3 gols? Aqui, no Sub-15 pré-paulistão, a gente tem 10 jogadores com 3 gols. Eu não vou falar o nome de todos eles, porque eu vou confundir, eu vou ficar muito tempo aqui falando. Então, vamos esperar acabar essa última rodada. Na semana que vem a gente traz o nome do artilheiro aqui, porque eu tenho certeza que um desses 10 vai se destacar na artilharia e vai ter o seu nomezinho falado aqui por este que vos fala. segue o jogo. Vamos continuar aqui, vamos falar do Sub-17, porque o Sub-17 aí a gente já tá falando de marmanjo, né? Aí a gente já tá falando dos caras que são brutos, muitos meninos de 17 anos a gente vê disputando aí competições profissionais, Campeonato Paulista profissional, Campeonato Brasileiro. Então o Sub-17 a gente já tá falando de um outro patamar aí de futebol. É um esporte completamente diferente do Sub-13, por isso que eu gosto tanto do Sub-13. Mas Sub-17 também tem ali a sua emoção, a virilidade, aquela briga intensa por espaço. O Campeonato Sub-17 que tem tradição, a Paulista Cup tem tradição de ter torneios muito equilibrados, principalmente nessa categoria. Vamos começar pelo grupo A. O Sub-15 e o Sub-17 estão casados também, certo? Casados também. O Sub-15 e o Sub-17 têm jogos casados. Então a gente tem aí no grupo A o São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, liderando o grupo A com 13 pontos. A gente tem 2 jogos ainda a serem feitos, os 2 jogos do Ibrachina, mesma coisa do Sub-15, ainda falta jogar contra o São Caetano e ainda falta jogar contra o DS. O São Caetano ainda pode, e esses 2 jogos vão ser decisivos, hein? Porque o São Caetano tem 8 pontos na segunda posição com 1 jogo a menos. O Ibrachina tem 2 jogos a menos. Ah, não, já está classificado também. Mas já está classificado. São Caetano já está Só vai classificado. definir quem vai ser o segundo e quem vai ser o terceiro, na verdade, né? É isso aí. O Ibrachina pode se classificar em segundo ainda, caso obtenha uma vitória em cima do São Caetano, ou se empatar que ganhe do DS na última rodada. Então esse grupo A já está definido. O Sport Clube São Bernardo disparado na frente, com 87% de aproveitamento, com 13 pontos, apenas um empate, com 4 vitórias. E o São Caetano vem ali na segunda posição. Vamos partir para o grupo B. O grupo B que ainda tem um jogo a ser feito. Esse jogo que vai acontecer que aconteceu no sábado, certo? Então, Na verdade, nós tivemos um problema aí com o ônibus do Guarulhos nesse jogo, que infelizmente teve um problema na estrada e esse jogo foi não adiado e vai acontecer mais pra frente. Isso acontece, a gente já tá no Sub-17. A gente falou do Sub-11, do Sub-13, do Sub-15, agora a gente tá no Sub-17 e só agora a gente teve um problema de ônibus. É difícil isso acontecer, viu? Normalmente a gente tem mais jogos adiados por rodada, porque enfim, são várias coisas que podem acontecer. Mas nesse caso aí o Esfera ainda falta jogar contra o AD Guarulhos para poder definir jogo decisivo também. Estamos falando jogo de decisivo. Então, esse pneu furou numa hora, hein? Que hora para furar o pneu. Imagina a tensão desses meninos no ônibus. Eles até conseguiram se mobilizar, alguns pais, e pegam os meninos do Sub-15 para jogar, mas o Sub-17 não foi possível. Imagina a tensão desses meninos no ônibus num jogo decisivo. Quem ganhar leva. Não tem pra onde correr aqui, gente. Os dois, pra não falar que não tem pra onde correr, o Esfera tá um mísero gol na frente do AD Guarulhos. Por causa de um gol, o Esfera hoje está na terceira posição e o AD Guarulhos está na quarta posição. O SCA Brasil e o Referência já estão classificados ali no Sub-17. Não tem pra onde correr. Na última sexta-feira o Referência fez... O Referência gosta de fazer gol, hein? 7-0 em cima do José Bonifácio. Será que tá empatado também na artilharia? Vamos ver. Vou abrir aqui a artilharia. Não, aqui a gente tem artilheiro. Aqui a gente vai falar nomezinho de artilheiro. O grupo C. Ituano, Amparo, Atlético Soccer. O Atlético Soccer que no Sub-15 não conseguiu se destacar. Aí tá figurando na terceira posição do grupo C e ainda tem um jogo por fazer contra o Ituano. Então também é um jogo que não pode definir, pode mudar a posição aí também. Também tem jogo decisivo no grupo C, mas os 3 já estão classificados. A gente já sabe que Ituano, Amparo e Atlético Soccer já estão classificados aí para a próxima fase. O Ituano
selou aí a sua classificação depois de uma vitória de 3-0 em cima do Amparo, e o Atlético Soccer se manteve na briga após uma vitória de 3-1 em cima do Jundiaí. Certo? Aqui não tem... Corretíssimo, Vitão. Certo. Vamos para o grupo D. O grupo D que ainda tem vários jogos para fazer, aquela situação que a gente tinha comentado do Nova Odessa aí, tá sofrido bastante por conta das chuvas, o campo lá acabou tendo muita avaria, então a gente vai passar aqui por cima dos resultados do final de semana. Na sexta-feira, o 15 de Piracicaba ganhou de 3-1 do Porto, e a Ponte Preta ganhou de 4-0 do Independente de Limeira, também no sábado, lá em Olambra, onde a Ponte Preta costuma mandar os seus jogos. Nisso, a Ponte Preta tem 6 pontos, a Barbarense tem 7, o Independente tem 9, mas ainda tem um monte de jogo para ser feito nessa fase por conta dessas chuvas. Voltando para o Grupo E, que no Sub-15 estava extremamente equilibrado, com muita decisão nesse último jogo entre Sertãozinho e L-Sport. Esse jogo já terminou, hein? Esse jogo aí a gente precisa atualizar o resultado. Mas enfim, o Sertãozinho tem 3 pontos, o L-Sport tem 6, depende desse resultado. O Santo Ângelo não marcou pontos ainda, o Sumaré tem 7, vai jogar na quinta-feira. Esse jogo também é decisivo. L-Sport e Sumaré brigam pela terceira posição. O Grêmio Osasco já está classificado com 11, o Barcelona já está classificado com 10. Os dois que fizeram o jogo de compadre no sábado empataram em 0-0. Então assim a gente finaliza o Sub-15 e o Sub-17. Vamos falar agora dos artilheiros. O Lucas Santos, do Referência que fez 7 gols na última partida, tem 4 pontos. E o Tylon Robert também tem 4 gols no jogador do SCA Brasil. É isso, Marcelo? É isso, finalizamos aqui, Vitão. Sub-15 e Sub-17. Falamos do Sub-11 e Sub-13. Antes de falar do Sub-20, eu queria muito agradecer o pessoal da Bet Nacional, principalmente aí o William, o Hamilton, o pessoal que fez parte aí que acreditou no projeto da Paulista Cup, acreditou aí no nosso trabalho e está oferecendo esse programa para todos os aficionados aí por futebol, para todos os atletas, pais e treinadores, todo mundo que gosta da Paulista Cup, que participa da Paulista Cup ali com muito afinco. A gente fica muito feliz de poder proporcionar essa resenha, esse bate-papo aqui sobre a competição. E lembrar o pessoal que está assistindo aí, por favor, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo. Se inscreve aí no canal da Paulista Cup, não custa nada. E siga todas as nossas redes sociais, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então segue lá que a gente sempre vai atualizando, os resultados vão saindo, a gente vai colocando. E conforme as coisas vão acontecendo, vocês vão estar sempre antenados aí no que o seu time está fazendo, como é que está acontecendo a competição para você, todas as categorias. Às vezes o menino do Sub-15 não sabe bem o que está acontecendo ali no Sub-17. O Sub-15 e o Sub-17 não, porque eles jogam juntos. Mas às vezes o menino do 15 não sabe o que está acontecendo no 13. É bom para todo mundo estar na mesma página e criar aquela união dentro do clube. É isso. Vitão, antes de a gente passar para o Sub-20, queria dar só uma palavrinha, 2 minutos rápido, só para falar um pouquinho da nossa campanha, né? Nossa campanha educacional aí da Paulista Cup, nosso slogan novo da Paulista Cup, que é muito mais que futebol, a educação começa na base, né? Então a Paulista Cup traz essa ideia aí de educação aí para os nossos atletas, nossa comissão técnica, que na base não é simplesmente aprender a jogar futebol. Na base você é educado, que você respeita as regras, você é um pouco mais civilizado. A gente fala muito de disciplina, a gente fala muito de construção de um mundo melhor, e esse sempre foi o objetivo da Paulista Cup, né? A gente sempre teve o objetivo de trazer uma competição saudável, um ambiente de competição bacana ali para pais, atletas, treinadores, para poder executar o seu trabalho, fazer testes. A Paulista Cup ela serve muito para fazer testes de jogadores. O menino lateral vai jogar um pouco de volante, vai fazer ali as mudanças de posição em um ambiente competitivo, que é importante. E a educação, o respeito, o fair play sempre foram o norte da competição. Eu acredito muito nessa questão da disciplina para a formação do atleta. A gente vê aí mundo afora tantos problemas acontecendo com jogadores de futebol por indisciplina, por problemas de relacionamento. Quando se tivesse essa experiência na base de uma forma positiva, talvez isso pudesse ser evitado.
Então, eu gosto muito desse trabalho que a Paulista Cup faz, eu acredito muito nessa filosofia de preparar atletas, não só dentro do campo, como fora também. Então, parabéns pela iniciativa, Marcelo, muito bom. Muito mais do que futebol, a educação começa na base. Fica É aí o isso aí. recado, principalmente para os pais que ficam cornetando na arquibancada. Gente, vamos Com, parar de falar palavrão, pô. Eu vou lá assistir com, o Sub-11 e eu fico chocado, cara. com certeza, Vitão. E é muito nesse intuito aí que nós lançamos a campanha, né? Nós conscientizarmos aí, tanto o atleta, a comissão técnica e principalmente os pais, né? Sobre o respeito, sobre a educação, porque assim, é muito normal. Você vê pai xingando o árbitro, você vê pai ameaçando o árbitro, né? Você vê menino de vez em quando de 11 anos xingando o árbitro, xingando a mãe do árbitro. Então nós queremos realmente fazer um pouquinho diferente nisso daí, ter tolerância zero. Menino fez isso, ele de alguma forma ele vai ter que ter uma sanção, ele vai ter que passar por um processo aí dentro do clube aí de conscientização das atitudes dele e como as atitudes dele podem prejudicar a entidade e não apenas a ele. Então, eu acredito que esse ano a gente vai conseguir bater nessa tecla aí e fazer um pouquinho diferente do que normalmente aí a gente se vê aí pelos campeonatos afora. Marcelo, é importante a gente entrar nesse assunto, porque assim, a gente vive um problema na nossa sociedade com relação a limites. É muito difícil a gente entender aonde está o limite do jovem, aonde está o limite do adolescente, aonde está o limite nosso como sociedade. E ninguém nasce sabendo, ninguém aprende do zero, todo mundo segue exemplos. Então a gente presencia muito, a gente que vive aí nos campos da várzea, do campeonato de base, a gente que vive de futebol, a gente que ama o futebol, a gente sabe que o atleta ele acaba sendo mal educado, ele acaba aprendendo coisas erradas no ambiente do futebol por conta dos pais que estão na arquibancada xingando, por conta de brigas desnecessárias que acabam acontecendo. Então é muito importante a gente conscientizar, principalmente os adultos. As crianças elas estão aprendendo, as crianças elas vão saber o que é certo e o que é errado, mas ensinar os pais a respeitar determinados limites. São os exemplos, né? Eles são os exemplos, Ele né, não ia querer Vitor? que o filho dele fizesse aquilo. Eu tenho certeza que aquele pai que partiu para cima do árbitro no jogo do Sub-11, ele não queria que o filho dele fosse para cima de um outro amiguinho para brigar por causa de futebol. Então, assim, é muito mais do que futebol. A gente está falando de educação, a gente está falando de respeito, a gente está falando de disciplina. Então, fica aí o recado, parabéns pela iniciativa. Vamos continuar, que o nosso tempo é curto, a gente precisa Bora. terminar essa jossa. E vamos falar do Sub-20. O Sub-20 que começou aí no começo de março, a gente já está aí na terceira rodada, alguns já chegaram na quarta rodada. E a competição também pegando fogo. O Sub-20 não tem problema de campo, não tem problema de atraso, não tem problema de nada, né? A rodada vai que vai, né? Sub-20 vai que vai. Mas também teve um jogo atrasado aí também do Novo Odessa aí, que jogaria contra do campo, lá não tem o Velo Clube aí, infelizmente. Vamos lá. O Sub-20 está no grupo 1, no grupo A, né? O Ibrachina empatou com o Oeste na quinta-feira, começou o campeonato com um empate. Não, Na quinta-feira, isso. dia 2 de março, começou o campeonato com um empate em 1-1. E aí depois foram duas vitórias. Ganhou de 3-0 do Sharjah e ganhou de 7-0 do glorioso Cotia. Figura aí na primeira posição do grupo com 7 pontos em 3 jogos. O Cotia tomou 7 do Ibrachina, mas ele já tinha ganhado de 2-1 do Nacional e já tinha ganhado de 2-0 do Sharjah. Então está na segunda posição com 6 pontos. O Oeste começou o campeonato empatando com o Ibrachina e nessa semana agora, no dia 17, na sexta-feira, ganhou de 2-0 do Nacional. Esse jogo eu vi, esse jogo eu tava lá. Esse jogo você tava lá. Oportunidade de ir lá no Nicolau Alayon, um ambiente maravilhoso, o estádio tradicionalíssimo aí da cidade de São Paulo, que presenciou um grande jogo entre o Oeste e Nacional, com a vitória do Oeste aí por 2-0. Vamos partir para o grupo B. O grupo B que já começou a quarta rodada, começou hoje a quarta rodada, mais cedo, às 10 horas da manhã. O Esporte Clube São Bernardo ganhou de 5-1 do Santo Ângelo. Na semana passada, no dia 15, o Santo Ângelo ganhou de 1-0 do L-Sport. No dia 17, o DS ganhou de 4-2 do Andreense. E o Lençoense ganhou de 2-1 do São Bernardo, também no dia 17. Com isso, o grupo B está com 9 pontos, o São Bernardo em primeiro lugar em 4 jogos.
Ele perdeu o último jogo para o Lençoense, mas tinha ganhado todos os seus outros jogos. Está com um jogo a mais, que ganhou hoje, 9 pontos. A Lençoense tem 3 jogos, 6 pontos, 2 vitórias, 1 derrota. DS Sports, 4 pontos em 3 jogos, uma vitória e um empate, uma derrota. E é o jogo de amanhã, hein? Lençoense e DS Sports. Amanhã a gente tem o segundo contra o terceiro colocado, jogo lá no Clube Corinthians de São Bernardo, às 11 horas da manhã. Então, quem estiver aí na região de São Bernardo, estiver lá perto do campo do Corinthians de São Bernardo, às 11 horas vai ter um joguinho bacana para assistir do Sub-20, porque o time do DS sempre vem com o time encardido, é impressionante. Você vai assistir o jogo do time do DS, eles têm uma característica, você vê que é um time que tem uma personalidade. A gente já sabe, quando vai assistir o jogo do DS, você já sabe o que esperar, porque o sistema de jogo é bem compacto, é um sistema de jogo bem bacana de assistir. Eu gosto muito de assistir os jogos do DS, inclusive. E por fim, na quarta-feira, dia 22, a gente vai ter o Andreense contra o Hélio Sport para finalizar a quarta rodada. Lembrando que ainda vai ter a quinta rodada, isso daí vai ser para outra semana. No grupo C, o Velo Clube, grande Velo Clube de Rio Claro, um abraço aí pro meu amigo Ricardo, que trabalha no Velo Clube. Tá liderando o grupo C com 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos. O 15 de Piracicaba, o grande Ioquim, também com 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos. Rio Branco de Americana, grande Rio Branco de Americana. Cara, você vê os times da Paulista Cup, dá uma saudade de quando o negócio era, o Campeonato Paulista era raiz, lembra do Campeonato Quando o Décio Vita lotava para jogar. Você tinha que comer aquela pipoca, tinha que pegar uma fila, dar uma cotovelada, enfim, vocês não viram isso. Vamos lá, 3 pontos em 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas. O Nova Odessa e o São João de Araras. União São João de Araras. Esse também conseguimos resgatar esse ano, hein? União São João de Araras, que já revelou tantos jogadores de tanta qualidade. O Roberto Carlos, o melhor lateral de todos os tempos que eu vi jogar. Obviamente, não posso falar de 93 para trás, eu não posso falar. De 93 para cá eu posso falar. Foi o melhor que eu vi jogar. Então, revelado aí pela base do União São João de Araras, que vem jogando pré-paulistão sub-20. Fala um pouquinho mais aí do retorno do União. União aí faz um ano aí que voltou novamente a fortalecer suas categorias de base, né? Então, através do presidente, através do Reinaldo, que é um dos gestores lá. Então, eles voltaram para a Paulista Cup aí, também já era um namoro desde o ano passado, e aí no segundo semestre já também não deu certo, por questões de calendário, ficou um pouco em cima, e aí esse ano eles conseguiram abrilhantar aí o Campeonato Paulista, da Paulista Cup, na verdade. O estádio que eles jogam é muito legal, Dr. Hermínio Ometo, é um estádio super bacana. Então, Araras sempre viveu e foi apaixonada por futebol, né? Então, pessoal das usinas, enfim. Eu ia falar, meu pai trabalhou na usina São João, cara. Eu cresci ali na região de Ribeirão Preto, região de Sertãozinho, Cerquilho ali, e a gente ia visitar as usinas. Então, o pessoal dos canaviais de São Paulo tem aí a sua representatividade de volta na União São João, que não vem fazendo uma boa campanha, vamos combinar. Que não vem fazendo uma boa campanha. 2 jogos, 0 pontos, mas a gente torce muito aí pela volta do grande União São João de Araras. E para finalizar, o grupo D, o Comercial de Tietê, que vem fazendo boas campanhas em todas as categorias, impressionante aí o trabalho bem bacana que o pessoal do Comercial de Tietê vem fazendo, em todas as categorias vem figurando ali entre as primeiras posições. Ganhou de 3-0 do Forte Ituano no dia 16 de março. Então, em Itu, né? Lá no anexo do Novelli Júnior, aqui no anexo de Novelli Júnior, porque eu estou mais perto que você. E está figurando aí na primeira posição com 3 jogos, 3 vitórias, uma campanha sensacional. Marcou 14 gols até agora. 15 gols então. Exatamente. 15 gols, tomou 14 gols, tá com saldo positivo de 14, fez 15 gols, tomou 1. Começou a sua campanha ganhando de 10-1 do glorioso Atlético Soccer. E aí, daí pra frente foi só vitória. 2-0 em cima do Itapirense e agora 3-0 em cima do Itu, resultado surpreendente. A gente sabe da potência do Itu, principalmente no Sub-20. O Sub-20 do Ituano, que sempre vem atropelando todo mundo aí. Parou
no comercial de Tietê. Um bom trabalho do comercial de Tietê, né? O pessoal do Edmundo, César Sampaio, então já faz uns 3 anos aí que o comercial de Tietê já tem participado com a gente, já tem figurado aí no Campeonato Paulista fazendo boas campanhas aí, e provavelmente em 2023 aí eles vão ouvir falar muito aí do comercial de Tietê. Muito legal, revelando aí novos jogadores para o futebol brasileiro. Depois de um 10-1 não tem como o artilheiro ser de outro time, né? O artilheiro é do comercial de Tietê, é o Wesley Araújo, tem 6 gols na competição, então vem aí figurando no topo da artilharia, seguido de perto pelo Fabrício Rabelo, o Fabrício que tem 5 gols. Esses são os 2 principais artilheiros da competição pré-paulistão sub-20. E com isso nós fechamos o nosso programa, nós fechamos aqui o Papo da Cup. Eu que dei esse nome, eu gostei muito, eu acho que é isso, é um papo e é sobre a Cup, então é o Papo da Cup. Muito obrigado, Marcelo, aí, pela oportunidade, por fazer esse bate-papo divertido sobre a competição que a gente tanto gosta. Valeu, Vitão, valeu, galerinha da base aí, por acompanhar a gente. Espero que tenham gostado, espero que acompanhem aí nas próximas edições. Toda semana a gente vai trazer coisas novas para vocês, muita interatividade. Próxima vez a gente traz mais gols, mais fotos, a gente traz coisas novas aí para que vocês curtam aí e desfrutem da Paulista Cup, tanto jogando, quanto assistindo, quanto acompanhando, quanto torcendo, enfim. Vitão, obrigado aí, parabéns aí pela condução do programa. Esperamos aí na próxima semana estarmos todos juntos aí, com muito mais futebol, muito mais papo, muito mais risadas e fomentando o futebol de base aí, que é um dos nossos objetivos aí. Gostei muito dessa palavra que você usou. A Paulista Cup é para ser desfrutada, então aproveitem esse momento, aproveitem aí a competição, aproveitem os amigos que vocês têm no meio do futebol, os adversários, façam conexões, façam network, que isso é muito importante. E esse foi o Papo da Cup. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho. Semana que vem a gente tenta aí vir com mais novidades. Mandem pra gente seus vídeos, mandem aí os comentários, entrem no nosso grupo do Telegram. Vamos participar, vamos fazer isso junto, vamos trocar ideia sobre o Paulista Cup, porque eu tenho certeza aí que muitos craques ainda vão sair desses gramados. Um abraço, tchau.